Bom, pessoal, vamos lá. Nosso quarto simulado, nosso isolada de direito administrativo, aqui no nosso projeto do blog Se Joga Galera. Bom, nosso quarto simulado, sempre sobre temas específicos, ele trata sobre atos administrativos e poderes administrativos. Galera, quando eu falo de ato administrativo, é certo, se a sua banca for a Carlos Chagas, é certo que vai cair anulação e revogação de ato administrativo. É um tema que a Carlos Chagas adora, então a gente não pode ir para a prova sem saber isso. E é justamente o tema que eu escolhi para a gente debater antes da gente resolver as questões do nosso simulado, as questões propostas aí no nosso simulado. Então, simulado 4, vamos lá. Ato administrativo. Principais formas de extinção do ato, anulação e revogação, que é uma forma de controle da administração pública. Galera, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a anulação e a revogação, elas derivam do princípio da autotutela, ou seja, da autoproteção da administração. A própria administração revisando seus atos, e ela pode anular atos ilegais ou revogar atos inconvenientes. Esse princípio da autotutela é consagrado por aquela súmula 473 do STF. Galera, não esqueçam. Então, anulação e revogação derivam do princípio da autotutela e é uma forma de controle da administração pública sobre os seus próprios atos. Não podendo confundir autotutela com tutela. Tutela é a relação entre a administração direta e a administração indireta. Autotutela é autoproteção. A própria administração revisando seus atos e anulando atos ilegais ou revogando atos inconvenientes. Beleza, tranquilo. O que mais que a gente tem que lembrar? Falar um pouquinho sobre a anulação e a revogação. Comparar essas duas formas de extinção do ato administrativo. Vamos começar analisando a anulação? Vamos lembrar um pouquinho da anulação? Galera, a primeira coisa que eu tenho que saber é, Gustavo, o que leva a administração a anular um ato administrativo? Qual é o motivo da anulação de um ato administrativo? Melhor ainda, qual é a palavra que vai aparecer na prova para marcar anulação? Galera, a anulação, ela deriva de uma ilegalidade, de uma ilegitimidade, de um vício na formação do ato administrativo. Por exemplo, quem praticou o ato não era competente. Eu tenho um vício, um defeito de competência que gera a ilegalidade do ato. Logo, eu tenho que anular esse ato, pelo menos como regra. Se a finalidade atendida não foi o interesse público, se foi o interesse particular do administrador, eu tenho um vício de finalidade. Se eu tenho um vício, eu tenho um defeito, eu tenho uma ilegalidade que deve ser corrigida pela anulação. Então, o motivo da anulação é a ilegalidade, a ilegitimidade, um vício na formação do ato administrativo. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que observar, o pressuposto da anulação é que o ato seja inválido. O ato ele tem que ter um vício, ele tem que ter um defeito. A gente vai perceber que na revogação o ato ele é válido. Só para a gente lembrar, Gustavo, o que é um ato válido? É aquele ato em que todos os seus requisitos estão em conformidade com a lei, estão em conformidade com a legislação, tá? Então, ó, na anulação, primeiro, a palavra que vai aparecer na prova, ilegalidade, ilegitimidade, um vício na formação do ato. Segundo, o pressuposto da anulação é que o ato seja inválido, que o ato tenha um defeito de fábrica. E aí a gente percebe que a anulação é uma forma de controle de legalidade dos atos administrativos. A administração ela vai analisar a conformidade desse ato com a lei, a conformidade desse ato com o ordenamento jurídico. Se o ato estiver conforme a lei, ele vai ser ratificado, vai ser confirmado. Se ele estiver contrário à lei,
eu vou extingui-lo através da anulação. Beleza. Então eu já sei o motivo da anulação e agora eu quero saber quem anula esse ato administrativo. Galera, se eu falo de lei, se eu falo de conformidade com a lei, ninguém melhor do que o Poder Judiciário para dizer se uma coisa é legal ou se uma coisa é ilegal. Então, quando eu falo de anulação do ato administrativo, ela pode ser feita pelo Poder Judiciário, pelo controle jurisdicional ou pela própria administração. A própria administração reconhece que errou e anula esse ato administrativo. Então, na nossa tabelinha eu coloquei aqui, ó, quem é que faz a anulação? O Poder Judiciário ou a própria administração pública? Primeiro detalhe, galera, por força do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário ele só anula ato de outro poder mediante provocação. Então o Poder Judiciário ele pode anular ato do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, desde que ele seja provocado. Ou a própria administração pública. Quem é a administração pública, Gustavo? É o próprio poder. É o próprio Poder Executivo que emitiu o ato, é o próprio Poder Legislativo ou até mesmo o próprio Poder Judiciário. Então, em prova, galera, eu sempre chamo atenção para isso, porque isso pode cair de duas formas. Preste atenção. Isso pode cair na prova de duas formas. Primeira, maneira genérica. Se o ato é ilegal, quem anula esse ato? Resposta: o Poder Judiciário ou a administração pública. O Poder Judiciário ou a própria administração pública. Beleza. Segunda forma de se perguntar: se o ato é do Poder Executivo, quem anula esse ato? Resposta: o Poder Judiciário ou o próprio Poder Executivo. Quando eu falo em administração pública, galera, eu tenho que me lembrar que eu tenho administração no Poder Executivo, administração no Poder Legislativo e administração no Poder Judiciário. Essa expressão administração pública, ela representa o próprio poder que emitiu o ato, seja legislativo, seja executivo, seja judiciário. Nesse caso, o próprio poder vai poder anular esse ato de ofício ou mediante provocação. Gustavo, se cair na minha prova assim, ó, o Poder Judiciário, de ofício, jamais anula um ato administrativo, tá certo? Então, recapitulando, o Poder Judiciário, de ofício, jamais anula um ato administrativo, tá certo? Errado. Por quê? Porque ele pode anular o seu próprio ato. Se for um ato do próprio Poder Judiciário, ele pode anular de ofício, pela própria via administrativa do Poder Judiciário. Beleza? Então não esquece disso aqui. Agora, olhando para outra coluna, quando eu falo de revogação, primeira pergunta, Gustavo, eu já sei que a anulação deriva de uma ilegalidade. O ato ele tem um vício. O pressuposto da anulação é a invalidade do ato. E na revogação? Galera, na revogação tá tudo ok. O ato ele é válido, o ato ele não tem defeito nenhum, o ato não tem nenhum vício de formação. Só que ele não interessa mais para a administração. A administração acha que aquele ato agora não é mais conveniente, não é mais oportuno. Na hora da prova, qual é a palavra que tem que aparecer para você marcar a revogação? Tá aqui, galera. A revogação, ela deriva da inconveniência do ato, da inoportunidade do ato administrativo. E quando eu junto conveniência com oportunidade, eu estou falando de um controle de mérito. Lembra disso? Então a anulação deriva de um controle de legalidade. Já a revogação deriva de um controle de mérito. Na anulação, o pressuposto é que o ato seja inválido, que o ato tenha um vício, que o ato seja ilegal. Já na revogação, o ato ele é válido, mas ele se tornou inconveniente, ele se tornou inoportuno. E o que a gente aprende na aula de ato administrativo?
que essa análise do mérito, essa análise da conveniência e oportunidade, é uma análise que só pode ser feita pela própria administração. É uma análise que só cabe ao próprio poder que emitiu o ato. O poder judiciário, ele não controla mérito dos atos dos poderes executivo e legislativo. Então, tá aqui, a revogação só pode ser feita pela própria administração, de ofício ou mediante provocação. E aí, a mesma coisa. Quando eu falo pela própria administração, é a administração do poder executivo, é a administração do poder legislativo ou do poder judiciário. Galera, na hora da prova, pode cair de duas formas. A maneira mais abrangente. Quem revoga um ato administrativo? A administração pública. Somente a administração pública. O Poder Judiciário não pode revogar um ato administrativo. Agora, se cair de forma específica, o ato do Poder Executivo, ele só pode ser revogado pelo próprio Poder Executivo. O ato do Poder Legislativo só pode ser revogado pelo próprio Poder Legislativo. E o ato do Judiciário só pode ser revogado pelo próprio Poder Judiciário. Então, se cair na minha prova, a banca do SESP é que gosta de fazer essas maldades. O Poder Judiciário nunca, jamais revoga um ato administrativo. Errado, porque ele pode revogar os seus próprios atos. Então, nessa primeira passagem, nesse primeiro quadrinho, a gente já sabe o motivo da anulação da revogação e quem faz a anulação e a revogação. Agora a gente vai analisar as demais circunstâncias relacionadas à anulação e revogação. Primeiro, os efeitos. Galera, vamos pensar. Na anulação, o ato ele tem um vício lá na origem. Por exemplo, a finalidade atingida não foi o interesse público. Então esse ato ele tem um defeito e vem produzindo efeitos. Vamos lembrar da aula de ato administrativo? Por que o ato ilegal produz efeitos? Por que o ato ilegal ele produz efeitos até ser anulado? Porque todo ato goza da presunção de legalidade. Até a prova em contrário, esse ato ele vai produzir efeitos, mesmo que ele tenha um vício. Então ele vem produzindo efeitos. Eu anulo esse ato. No momento que eu anulo esse ato, ele deixa de valer desde a sua origem ou dali para frente. Eu vou desfazer os efeitos já produzidos ou só dali para frente que ele passa a não valer mais? Galera, eu não posso conceber no direito uma coisa ilegal. Se eu tenho um vício na origem, eu tenho que desfazer os efeitos produzidos. Eu vou retroagir a anulação à origem do ato. A anulação, ela produz efeitos retroativos. Traduzindo para o latim, efeitos ex tunc. Esse negócio cai direto em prova. Já a revogação, olha a diferença. Na revogação, lembra? O ato é válido. O ato está conforme a lei. Só que ele não interessa mais. Então, quando eu revogo, dali para frente, ele não vale mais. Então, na revogação, os efeitos são proativos. Dali para frente, não vale mais. Traduzindo para o latim, efeitos ex nunc. Nunc, galera, eu sempre friso, nunc de nunca retroage, de não retroage, dali para frente não vale mais. Então na anulação é retroativo, na revogação proativo. E aí, consequentemente, se na anulação eu vou desfazer os efeitos produzidos, é porque a regra é que eu não vou respeitar direito adquirido. A regra é que não há respeito ao direito adquirido quando eu anulo o ato. Eu vou desfazer os efeitos produzidos. Já na revogação, não. Dali para frente não vale mais. Então, o respeito que passou, eu respeito direito adquirido. Beleza? Então, até agora, recapitulando, o principal. O motivo da anulação é a ilegalidade. O ato ele é inválido. Quem é que pode anular? O Poder Judiciário ou a própria administração. Se o ato ele é ilegal,
eu vou desfazer os efeitos produzidos na anulação, efeitos retroativos, efeitos ex tunc. Beleza. Na revogação, o ato é legal, mas ele se tornou inconveniente. Essa revogação, um controle de mérito, só pode ser feito pela própria administração. Dali para frente, o ato não vale mais. Efeitos proativos, efeitos ex nunc. Beleza? Tranquilo. Agora vamos prestar atenção nisso aqui. Natureza e incidência. Quanto à natureza, qual é a pergunta? Gustavo, se o ato é ilegal, a regra é que eu tenho que anular ou que eu posso anular? Se o ato tem um vício de formação, eu devo anular ou eu posso anular? Galera, tá aqui, ó. A natureza da anulação é de ato vinculado. Eu devo anular ato ilegal. Pelo menos isso aqui é uma regra. A gente sabe que hoje, no direito administrativo moderno, existe a figura da convalidação. Em alguns casos, no vício de forma e no vício de competência, eu tenho como consertar, eu tenho como sanar aquele defeito. Mas isso ainda é tido aí, hoje, na verdade, é tido como uma máxima no direito administrativo. Mas, para fins de prova, eu ainda tenho que a natureza de ato vinculado. Eu devo anular. Excepcionalmente, ele pode ser convalidado, tá? Então, para fins de prova, a anulação é um dever. Eu tenho que anular ato ilegal. Já a revogação é uma possibilidade. Eu posso revogar ato inconveniente. Beleza, galera? Então aqui eu estou analisando a natureza da anulação e da revogação. Agora eu quero saber sobre a incidência. Cuidado! Ou seja, agora quem é que eu posso anular? Só ato vinculado? Só ato discricionário ou os dois? Então a natureza é a anulação, pode ou deve? A revogação, pode ou deve? Já a incidência sobre quem vai? Então a anulação, galera, ela vai incidir tanto sobre o ato vinculado quanto sobre o ato discricionário, desde que eles sejam o quê? Ilegais. Desde que eu tenha uma ilegalidade, seja no ato vinculado, seja no ato discricionário. Desde que eu tenha um vício, seja no ato vinculado, seja no ato discricionário. Agora, a revogação, ela só incide sobre ato discricionário. Cuidado com isso. A revogação, ela só incide sobre ato discricionário. Já caiu em prova? Já. Diversas vezes a Carlos Chagas já cobrou. O ato vinculado, ele é irrevogável. Por quê, galera? Vamos pensar. Servidora ficou grávida. Tem que dar licença gestante ou pode? Tem. Eu não tenho análise de conveniência e oportunidade. Eu não tenho liberdade alguma. Então, se o ato é vinculado, eu não tenho análise de conveniência e oportunidade. Eu não tenho como controlar o quê? Mérito. Se o ato é vinculado, eu tenho que fazer o que a lei determinou. Eu não tenho opção, eu não tenho escolha, então não tenho mérito. É por isso que o ato vinculado, ele é irrevogável. Lembra? A revogação, ela é um controle de mérito. Se o ato vinculado não tem mérito, então ele é um ato irrevogável. Então, galera, quando eu falo de anulação, ela pode incidir sobre o ato vinculado ou discricionário, desde que ele tenha um vício. Quando eu falo de revogação, ela só incide sobre ato discricionário. E aí é que entra o próximo PowerPoint. Por quê, galera? Porque existem alguns atos que não são passíveis de revogação. São atos irrevogáveis segundo a doutrina majoritária. E a gente vai ver que eu selecionei duas questões que eu considerei difíceis aí na nossa solada, e uma delas trata exatamente disso, dessa aqui para ser mais exato. Então é bom gravar. Segundo a Maria Silva de Pietro, né, a nossa autora aí, talvez a principal para fins de prova, são atos irrevogáveis. Primeiro, os atos consumados. Ato consumado é aquele que já produziu seus efeitos.
é aquele que já exauriu os seus efeitos. Por exemplo, o servidor pediu uma licença de interesse particular, ficou 3 anos afastado, acabou o prazo e ele voltou a trabalhar. Tem como revogar essa licença? Galera, já acabou. É uma coisa consumada, né? Não há mais que se falar. Ele já voltou a trabalhar, já acabou o prazo, um abraço. Então o ato consumado é aquele ato que já produziu os seus efeitos, logo é um ato que não há que se pensar em ser revogado. O ato vinculado, a gente também já sabe, é aquele ato também que não pode ser revogado, porque ele não tem mérito. Outro exemplo, ato que gera direito adquirido. Diga-se de passagem, ó, quando eu falo de ato vinculado, galera, a Carlos Chagas já cobrou que o ato vinculado é irrevogável e já cobrou por que ele é irrevogável. Por que ele é irrevogável? Porque ele não tem mérito. Se ele não tem mérito, não tem como revogá-lo, tá? E aí, ó, isso também já caiu em prova. Ato vinculado ou regrado é a mesma coisa. Carlos Chagas já cobrou esse sinônimo. Terceiro exemplo de ato irrevogável, o ato que gera direito adquirido. Se o ato gera direito adquirido, galera, ele já foi incorporado, né, àquela pessoa. Não há mais que se pensar em análise de conveniência e oportunidade. É o mesmo raciocínio do ato consumado. Se gerou direito adquirido, acabou, não se fala mais nisso. A doutrina também entende que os atos que integram um procedimento são irrevogáveis, ou seja, a cada passo que eu dou, o ato anterior se torna irrevogável, tá? Então só grava, atos que integram um procedimento administrativo são atos irrevogáveis. Os meros atos administrativos, certidões, pareceres, atestados, também são irrevogáveis. Por quê? Porque são atos de opinião. São atos que certificam. Então não tem por que eu mudar essa opinião depois. Então é por isso que o ato é irrevogável. Não tem como um parecer se tornar inconveniente. Não faz sentido, tá? E por fim, os atos que já exauriram a sua competência. O exemplo que a gente tem na questão que a gente vai analisar é justamente sobre isso. O cara praticou um ato discricionário e a autoridade superior, né, pegou para entraram com recurso que passou o ato para a autoridade superior. Ou seja, ele saiu da minha esfera de competência. Ele agora está na mão de outra pessoa. Tem como eu revogar esse ato? Não. Ele saiu da minha atribuição. Ele saiu da minha alçada, vamos dizer assim. Então esse ato se torna irrevogável. Na questão, a gente vai analisar isso, tá? Então, galera, atos irrevogáveis. Carlos Chagas já cobrou diversas vezes, não esquece disso. Beleza. Galera, prazinho da Lei 9784, não podemos esquecer. Em relação à anulação, por força do princípio da segurança jurídica, a Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei 9784, que também cai para a gente, né? Ela estabeleceu um prazo para a administração anular o ato administrativo. Então a ideia aqui é só fazer aquela revisão básica. Todo mundo já deve saber disso aí. O prazo que eu tenho, que a administração tem, para anular um ato de qual decorre efeito favorável ao destinatário é de 5 anos. Salvo se for comprovada a má-fé. Então, se teve boa-fé do destinatário e se esse ato está trazendo um benefício para ele, esse ato ele só pode ser anulado dentro do prazo de 5 anos pela administração. Não esquece disso, artigo 54, coloquei aí só para não passar em branco. Beleza. O que mais que eu coloquei? Agora sim é interessante. Outras formas de extinção. Nem sempre a gente fala sobre as outras formas de extinção, mas a Carlos Chagas cobrou recentemente a caducidade em uma das questões que eu vou resolver com vocês. Primeiro vamos falar da cassação, porque ela é bem próxima da anulação. Lembra do motivo da anulação? A anulação
ela ocorre quando o ato ele tem um vício na sua origem, quando ele tem um defeito na origem. Já na cassação, não. O vício não é na origem, o vício é na execução. Olha a diferença. O ato ele é legal, mas ele se torna ilegal na execução. O exemplo clássico que tem no livro da professora Maria Silva de Pietro. O cara ele tem uma licença para ter um hotel no centro da cidade. Só que esse hotel não está dando direito, não está dando dinheiro. E aí ele abre um bordel no lugar do hotel. Repara, ele está cumprindo os requisitos da licença? Não. Então esse ato, essa licença, ela está com vício na sua execução. Então o que eu faço com ela? Eu vou cassar essa licença. A cassação no direito administrativo, ela tem um sentido de pena, né? De penalidade, cassação de aposentadoria, cassar uma licença, né? Então, quando o administrado deixa de cumprir os requisitos do ato, eu vou cassar esse ato administrativo. Já a caducidade deriva de uma nova legislação, de uma nova lei. É isso que vai aparecer na sua prova. Por exemplo, hoje tem uma lei que permite que o auditor da Receita Federal tenha porte de arma. Amanhã sai uma nova lei. A partir de hoje, o auditor da Receita não tem mais direito a porte de arma. O que acontece com aquele porte de arma que eu tinha? Caducou. Por força de uma nova lei, de uma nova legislação, o que era permitido antes passou a não ser mais permitido. Então a caducidade também é uma das formas de extinção do ato administrativo. Então esses nomezinhos aparecem de vez em quando em prova. É bom saber. Por último, contraposição. É o que menos aparece. Contraposição, o próprio nome já traz a ideia de oposto, de oposição. A ideia é que um ato tem efeito contrário ao outro. E eu não posso ter duas coisas contrárias coexistindo. Exemplo tradicional: a nomeação e a exoneração de um servidor. Galera, quando eu exonero um servidor do cargo, na verdade, o que acontece? Eu estou extinguindo aquela nomeação. Não tem como ao mesmo tempo existir a nomeação e a exoneração. A exoneração gera vacância, a nomeação gera provimento. Então, quando eu exonero, na verdade, eu estou extinguindo aquele ato de nomeação. É a contraposição. Então eu coloquei aqui o jogo de palavras, ó, na hora da prova. Cassação, vício na execução. Caducidade, nova legislação. Contraposição, efeitos opostos. Se eu tivesse que complementar, ó, anulação, vício na origem. Essa é a diferença entre a anulação e a cassação. Revogação, inconveniência, inoportunidade. Então, isso aí é o resumo, né, das formas de extinção do ato administrativo. Não esquece, porque aparece em prova. Então, agora, depois dessa retrospectiva teórica, né, sobre as formas de extinção do ato administrativo, a gente está apto aí a resolver duas questõezinhas da nossa isolada de direito administrativo, do nosso simulado 4. Então vamos lá. A primeira questão, ó, de 2014, olha como é que cai aquela história de ato irrevogado. Técnico judiciário, prova de nível médio, TRF, 4ª região. Tales, servidor público federal, praticou o ato administrativo discricionário. Felipe, administrado, inconformado com o aludido ato, interpôs recurso e o ato está sob a apreciação da autoridade hierarquicamente superior a Tales. Entretanto, após a interposição do recurso, Tales decide revogar o ato praticado.